Estamos gravando. Então, muito boa noite a todos e a todas. Bem-vindos à segunda aula do ciclo que a Morá Raquel está nos trazendo, nos aproximando aí das letras do hebraico, letras das escrituras sagradas. E eu espero que vocês tenham aproveitado a primeira aula. Caso alguém não tenha assistido, ela foi gravada e a gente mandou, acho que para todo mundo, né? Dá um ok aí para mim saber. Vocês receberam, todo mundo recebeu, e a gente vai estar mandando cada semana a aula que foi gravada naquela semana. Eu estava conversando com a Raquel e descobri uma coisa muito bacana, que a Raquel faz uma residência no Museu Judaico de São Paulo, que fica ali na Martinique Prado, pertinho da Augusta, e ela está lá escrevendo uma Torá, né, Morato? Parabéns. Isso. Depois ela vai dar os horários. Quem quiser passar por lá e assistir ao vivo e a cores a escrita de uma Torá nova, que ela está fazendo para uma sinagoga aqui de São Paulo. Eu pensei nisso essa semana, como faz para escrever tudo aquilo na Torá? Vai lá e vai lá no que você vai enxergar ao vivo e a cores. Depois ela, Deve ser bem interessante. quarta-feira, ela fica até às 5 horas da tarde, mais ou menos, Que e bom, quarta é o meu dia bem tranquilo. domingo também. Ela também vai Hum, aos domingos. Então, depois a gente combina. Raquel, vou Falou. passar a bola para você. Vou pedir para todo mundo desligar os microfones. Então, boa noite, gente. É muito gostoso sempre estar aqui. O computador ele demora um pouco para carregar, mas eu estou aqui compartilhando a tela com vocês da apresentação, igual eu fiz semana passada. É, Ah, agora a aula 2, essa é a tela, né? A apresentação sempre da. Ah, tá vendo? Vocês estão vendo, né? Já apareceu na tela de vocês? Não. Sim, Apareceu, sim. Ah, sim, é que está com o microfone tá. ligado. Só que eu. É. Tudo perfeito, Raquel. Ah, isso. Tá. Inclusive, Então, assim, você semana aparece- passada eu comecei falando de vocês a primeira frase do Zohar, né? Que colocava que se faltasse a criação do mundo. É, feita pelas letras, né? E que se faltasse apenas uma letra, o mundo não se sustentava, né? A gente falou da escrita cuneiforme, que era aquela colocada na argila, no barro, feito com varinhas, com varetinhas, com coisa a gente ia marcando. No começo eram sinais, então a gente falou o que, que era o Gilgamesh, aí, né? O que, que eram o cuneiforme, como é que começou desde as cavernas, fazendo marcas, a necessidade do homem se comunicar, dizendo que estou aqui, como aquilo se tornou um tipo de escrita, como essas tábuas, a gente falou, falaram relatos importantes como Gilgamesh, que foi essa epopeia e como que isso influenciou outras culturas, inclusive a bíblica. Aí a gente falou um pouco, não usei esse termo, mas falando dos decifradores, como que foi importante Champollion, por exemplo, quando ele decifra também a pedra de Roseta, e como daí a gente descobre o código de Hammurabi, como isso vai abrindo portas para outras linguagens, para a descoberta de outras línguas, de outras culturas, e, e aí a gente abre para a escrita como portas de testemunhos, documentos, e isso é a importância da escrita. A escrita não é mais naquele sentido de apenas estou aqui, ou só contabilidade, só economia, como era no início a intenção, que era das tablinhas da argila, da escrita cuneiforme, né? Eu saber quantos bois eu tenho, quanto dinheiro, quanta colheita, mas começa a ter essa importância do testemunho e do documento.
E aí, nesse momento, a escrita, então, ela começa dos signos, dos símbolos de eu tenho um boi, né? Eu tenho essa, esse desenho, né? O ideograma, ele começa a fazer sentido, se torna escrita, e aí ele passa para fonema, e essa história foi um pouco o que a gente começou a, a ver semana passada. Então, mas sem esquecer que a gente está nesse lugar de que na criação do mundo, quando a gente fala em sagrado, a gente está falando dessas letras aqui do hebraico, que elas, quando se juntam, né, quando elas se conectam, quando elas são aí nessa figura assim, costuradas, né, trançadas, bordadas umas com as outras, não deixa de ser uma visão de criação do mundo, essa mandala, né, bastante conhecida para quem vê, fala em Cabala. Então, a gente está falando escrita numa linguagem acadêmica que era desde cuneiformes, desde os decifradores, desde o ideograma, se tornar fonema, todo esse caminho, esse desenvolvimento, que era o que a gente falou, mas em algum lugar vai ter, antes da criação do mundo, a letra sendo trazida como ferramenta que vai ser a base de tudo que a gente conhece no mundo criado. Essas ferramentas, então, a gente entrando especificamente é, no hebraico, a gente tem a gente viu semana passada que teve evolução, desde a cabeça do boi, né, naquele alfabeto proto-sinaico, antes do fenício, como ele se desenvolve através dos anos, assim, hoje, e canonizado, hebraico da criação do mundo, que vocês viram naquela mandala anterior, vai ser esse o alfabeto, esse é o símbolo, esse é o sagrado, tá? Essa tabela, ela está ao contrário, assim, um pouco. O Aleph, mesmo que o hebraico começa da direita para a esquerda, essa aqui eu peguei da internet, gente, então ela tá assim, o Aleph está da esquerda para a direita, tá? Ela está invertida, assim, eu estava tão bonitinha que eu preferi não refazer no meu Excel, acho que dá para a gente ler por aqui. Então, a gente vai ter essas 22 letras. Na linha de cima, a gente tem o valor numérico, a tabela dela. Embaixo, a gente tem o desenho das letras. E embaixo, em cinza, a gente tem o fonema, né? O som que essas letras têm. Se a gente prestar atenção, a gente pode reparar que ah, não tem, não sei se pode reparar tão fácil, mas a gente olha, por exemplo, o Aleph, que está escrito como A nessa primeiro quadradinho, não é A, né? É uma letra que não tem som, não é A, é uma letra que vem antes da criação do mundo, ela é uma letra muda, né? Esse B e V é igual que a gente tem no espanhol, B curta ou V curta, vai depender do contexto, assim. O G, né, essa terceira, que é o gama, né, assim, então é Gagegigobu. A gente não tem no hebraico o Jajejijorju. Então, é interessante, se a gente for lá onde está o número 10, que a gente vai ver essa letra que está escrito Yod, né? Yud, em hebraico, ele é um I. Ele está como um Y ou como J, mas por exemplo, em espanhol é J, mas em hebraico não tem. Então, quando você vai ler no hebraico, seria Jesus e não Jesus, né? Então, Jesus, assim, é Jesus, é Ye, não tem Jorge de Joju. Então, é muito difícil em hebraico moderno, quando a gente vai ler um jornal, escrever John, Jimmy, né? Porque não existe esse som. Ao mesmo tempo, tem sons que só tem nesse alfabeto, só não, desculpa,
que tem nesse alfabeto, mas não tem no nosso alfabeto, que é, por exemplo, esse que está no número 18, é o Tsatsetsitotu, né? Então, eu tenho uma letra só para escrever pizza. Então, se eu quero escrever matzá, que é aquele pão ázimo, né? Eu uso essa letra. Em português, eu uso o TZ ou o TS, conforme a transliteração. Mas aqui eu tenho essa letra que vai ter esse fonema e na nossa língua. Então, cada língua tem os fonemas mais comuns para essa língua. Agora, a gente vai ver, por exemplo, no 20, no 40, no 50, no 60, no 80, no 90, que são letras que eu tenho para o mesmo número, e aí vai ser para o mesmo símbolo. Eu tenho duas representações, e eu vou falar delas porque eu estou mostrando para vocês aqui, se vocês estão. é, que tem dois desenhos, né? Dois símbolos, no mesmo número com o mesmo nome. Então, sim, é a mesma letra no conceito hebraico, mesmo que parece ter dois desenhos, tá? Uma das coisas que eu acho que foi o Lorenzo que me perguntou semana passada, agora eu não lembro, ou foi o professor Simão, eu não sei se ele está aqui hoje, se ele já chegou ou se ele não está. Mas alguém me perguntou sobre algumas questões de pontinhos. Uma das questões dos pontinhos tem algumas das letras que a gente viu na outra tabela, seriam 7 letras. É que aqui, essas duas últimas eu não sei se vocês estão vendo o meu cursor aqui. Das duas últimas, eu estou falando do lado esquerdo. São a mesma letra, né? Então, essa primeira do lado direito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e essas duas últimas aqui, 7, são as letras que a gente chama Sha'atnes Get, ou Gat. São as letras que vão ter na escrita da Torá, na escrita sagrada, elas têm o que a gente chama de coroas. De todo o alfabeto, elas vão aparecer por coroa. Por que elas têm coroa? Quando a gente vê um texto, é a pergunta do milhão. Quando a gente tem muita explicação, é porque a gente não sabe a explicação. Então, sobre essas, eu vou voltar assim, sobre essas letras, por que que essas têm, ó, de todas essas aqui, só aquelas 7 têm. Então, essa aqui, a de número 9, né? A de número 14, a de número 16, a de número 18, e a de número 21, né? São essas que têm aquelas coroas. E aí você vai falar, mas as outras não têm, por que que tem coroa? E a gente não sabe. Então, é um problema. Vai dizer assim, o problema é o seguinte, quando o grande pecado, que a gente pode dizer assim, que o povo fez quando antes de receber, né, no deserto, ao receber os 10 mandamentos, foi o bezerro de ouro. O bezerro assim, no total, né, na Bíblia inteira, o grande problema do povo foi ter feito o bezerro de ouro, a idolatria. E é acusado de ter feito o bezerro de ouro por não saber esperar o tempo todo que Moisés estava demorando para descer do Monte Sinai. E aí, quando Moisés sobe de novo para pegar pela segunda vez as tábuas, Moisés chega para Deus e fala assim: Deus, na verdade, o povo não soube esperar, demorou por sua culpa. Então, aquela tal história assim: se a culpa é minha, eu ponho onde eu quiser.
né? Então, quando o povo se foi culpado por ter feito a idolatria, ele falou assim, não, mas sabe, quem mandou? Deus que estava demorando, não tem nada a ver. Se ele quisesse que a gente adorasse esse Deus, ele que não demorasse, que entregasse logo essa Torá de uma vez. E aí, quando Moisés sobe, ele falou assim: você fica aí fazendo esses desenhinhos, você fica aí fazendo esses enfeitinhos nessa letra, fica aí caprichando tanto. Para que serve essas coroinhas? E aí vem essa história no Talmud e vai dizer assim: olha, você não sabe, fala assim, hum, né, o Rabi Yehuda, que vai contar e tal, que encontrou Deus sentado, colocando essas coroas nas letras, e falou: mestre do universo, quem está impedindo sua mão, quer dizer, quem está segurando, por que você está fazendo tão devagarzinho? Quem está segurando a sua mão? E Deus falou assim: ah, só tem um homem, e ele vai nascer daqui a muitas gerações, e é Rabi Akiva, que é filho de Yosef, mas é só lá no futuro que isso vai ser revelado, e Arabi Akiva que sabe. E aí Moisés falou assim, mas gente, é tão importante, isso está tão grave a situação, você não pode revelar para mim o que aconteceu? E Deus falou assim, tá bom, se vira, fica de costas, você vai lá. E aí tem uma coisa no Talmud que é super interessante, que Moisés faz uma viagem no tempo e acaba sentado lá na última fileira da sala de Arabi Akiva. E aí Rabi Akiva começa a dar aula, Moisés está lá sentado na aula de Rabi Akiva, e ele não sabia do que eles estavam falando, quer dizer, não entendeu nada do que Rabi Akiva. Moisés que recebeu a Torá, assim, ao vivo e a cores, né, da boca do próprio Deus, ele não entendeu nada do que estava sendo falado, ficou super chateado, e aí muda, assim que ele chegou a um outro assunto, seus alunos viram para daqui e falam assim, mas mestre, da onde que você aprendeu? Da onde que você sabe tanta coisa? Da onde que você sabe tanta Torá? E aí Rabi Akiva falou assim, gente, isso aqui é basic, isso é Torá de Moshe do Sinai. E aí acaba a história no Talmud escrito assim, e então Moisés fica em paz. É, e essa é uma linguagem assim de Talmud. O que quer dizer então Moshe fica em paz? O que ele entendeu aqui? Que às vezes eu assim, não entendi nada. O que Moisés teria entendido é assim, eu não entendi. Porque no futuro tem coisas que vão ser reveladas que a gente hoje não sabe. Então, por que quando a gente fala de coroa, o Talmud ou todos os professores vão justo para esse midrash, para essa história? Porque vão falar que na Torá tem ainda níveis de explicações que não foram reveladas. Mesmo que você estudou já há 2.000 anos de Torá, 2.000 anos de explicações, quando você olhar para essa coroa, você vai saber que nem tudo ainda foi revelado, né? E hoje é o máximo que a gente consegue saber por que essas coroas estão, por que elas estão nessas 7 letras e não em todas. Então, tem muitas marcas, tem muitos segredos, tem muitas indicações nessa escrita, nessas letras, né? Então, a gente tem dois tipos de letra. Aquela era uma marca que não está nesse grupo. A gente tem as letras simples, são 13 letras simples, que eu chamo de letras simples. As letras que você vai ler exatamente como elas são, com um som só. E essas 8 letras que a gente vai chamar como duplas, que eu dividi em dois grupos aqui, que são do jeito assim. Esse primeiro grupo de 5 letras são as letras que vão ter aqueles dois desenhos que eu chamei atenção no começo, que elas vão ter um desenho, né, um formato, quando elas aparecem no início ou no meio da palavra, e elas vão ter um formato quando elas vão aparecer no fim da palavra. Eu vou explicar, eu vou voltar isso daqui no próximo slide. Então,
o que eu estou falando, se a gente. Ah, aqui. Oh, peraí, foi demais. É, se a gente olhar, por exemplo, aqui no 90, não tem esses dois desenhos? Esse da direita só vai aparecer quando essa for a última letra da palavra. Então, ela, quando for a última letra da palavra, ela vai ser escrita com essa que tem esse finalzinho para baixo, comprido. Quando ela estiver no começo ou no meio da palavra, ela vai ser essa representação assim, sentadinha. A mesma coisa vai acontecer com essa 17. Quando ela estiver no começo ou no meio da palavra, ela está escrita, desenhada, representada, sentada. Quando ela estiver no final da palavra, ela vai ser essa que vai aqui para baixo. A mesma coisa com essa aqui no 14. No começo ou no meio da palavra, ela vai estar essa aqui sentada. Quando for a última letra da palavra, ela vai ser essa aqui sentada. Essa do 13, a mesma coisa. No começo ou no meio da palavra, é essa que está aqui escrita, né, do lado direito, do lado esquerdo, quando for a última letra da palavra. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, em hebraico, água, a gente fala maim, né? Maim. Então, tem o som no começo da palavra e no começo, no final da palavra. Então, mesmo que a mesma letra, maim, né? No começo e no fim da palavra. A primeira letra da palavra eu vou escrever com esse sinal, com esse símbolo daqui da esquerda, e a última letra da palavra eu vou terminar com essa quadradinha aqui do lado direito da palavra. Então, é o mesmo tom, a mesma letra, o mesmo valor, só que eu vou escrever essa letra de dois jeitos, porque ele está no começo e no fim da palavra. É isso que eu estou falando. Deu para entender? Tem dúvida, gente? Eu estou falando muito. Tem pergunta? Pode fazer, abre o microfone e pergunta. Acho Boa que o noite, Gael vocês foi. me ouvem? Raquel, só uma coisinha, você falou que não tem em hebraico o J, mas se você puser o Gimel com um apóstrofo, ele fica J. Mas aí é apóstrofo, porque daí é um jeito de criar um som que não existe no hebraico, né? A mesma coisa do Charlie. Você vai pegar o tzad e vai colocar o apóstrofe. Mas não é uma letra que existe, você precisa dar um jeito de apóstrofe. O apóstrofe não Mas existe no hebraico, né? É um jeito se de você você fazer pegar existir. se você pegar sei lá, no Google Tradutor, vai, se puser uma palavra que tenha o som de J, vai aparecer o Gimel com o apóstrofo, né? Mas você está entendendo que essas palavras, o que eu quis dizer, desculpa, então eu me expressei. Essas palavras não são do hebraico. Elas vieram de fora. Por isso que eu dei o som de John, de Jimmy, Charlie. São sons que não tem no hebraico, que vieram de fora. Então eu preciso usar do artifício de um apóstrofe, porque essa letra originalmente não existe. Eu vou escrever ela de alguma forma, como eu escrevo pizza em português. Como é que eu escrevo pizza em português? Dois Z's, mas é um som que não é brasileiro, não é do português, é do italiano. Então eu vou usar um som desse jeito, né? É usar de um artifício, mas não é hebraico. É daqui. Desculpa se eu não deixei claro antes. Obrigada pelo esclarecimento. Acho que o Gael tem uma pergunta também, não é, Gael? Boa noite, vocês me ouvem? Sim. Ok. Então, professora, eu fiquei só com essa dúvida a respeito, né, de quando, lá no início, quando a gente estava com a tabela na tela, né, com todo o alfabeto, naquela parte em que mostra ali os fonemas que são relacionados a cada letra, o Aleph ter som de A e o Ain ter Não, som de O,
o fato dele ser colocado assim, né, nas tabelas, para quem não tem nenhuma familiaridade com a língua, isso, na verdade, está fazendo alguma referência ao Yiddish? Não, então, desculpa, por isso que eu falei, essa tabela não está bem assim. O Aham, Aleph não tem som de A e o Ain não tem som de O. Essas duas letras são mudas. uhum, São mudas. Então, assim, é por isso que eu logo fui explicando que eu peguei essa tabela da internet não tem, né? Não sei se... Não, porque mesmo se fosse o do Yiddish, porque ela tá em português assim, Aleph e Ain vai ser os dois O, se fosse do Yiddish. Os dois uhum. viriam em O, né? Ah, ok. Eu acho Uhum, que vem porque seria difícil explicar que nenhuma das duas tem som e que o som das duas, nenhuma delas tem som, mas a princípio o som das duas é diferente. Como é que eu vou falar que nenhuma delas tem som, mas elas têm som diferente? Então, não tem som e é diferente? Sim, porque como por ser uma língua gutural, uma é aberta, uma é fechada. Então, eu vou falar A. Só que eu vou falar A, O. Então, esse O é A, mas é fechado aqui. Parece que uhum, é um A que vira O, mas ele é um O, né? É um O aqui da garganta, porque ele é gutural. Então, daí que virou, quando eu quero escrever assim, por isso que é um O entre parênteses e um A entre parênteses. uhum. Foi Ok. assim que eu interpretei essa tabela. Não fui eu que fiz, mas eu interpretei desse jeito, Gael, É porque essa né? não é a primeira tabela que eu vejo que tem essa correspondência. Eu achei É, estranho porque de onde tiraram o A para uma e o O para outra se as duas letras são mudas, né? eu interpretei daí, né? Porque Uhum, quando você vai passar aqui o som gutural, mas também porque é mais fácil você botar no A e no O do que no e I, aí você não faz a diferença. Então você bota o A e você bota o O entre parênteses, que fica mais fácil do que E aí você não mostra a diferença entre as duas. No A e O, você uhum. mostra, mas não é nem A nem O, é muda. As duas estão erradas, Entendi. Entendi. Obrigado. tá? Não, não, obrigada, porque são perguntas ótimas que ajudam a esclarecer para todo mundo. Super obrigada pela pergunta. Mais alguém? Por isso, eu vou falando, gente, levanta a mão, pode, não me deixe, e direto, tá? Então, aqui eram essas letras duplas, e essas três aqui, por fim, elas são duplas também, mas não só no. Elas não vão ter outro jeito de escrever, mas elas teriam pontinhos. Quando a gente escreve com pontinhos, elas vão ter dois jeitos de leitura. A primeira letra pode ser chá ou sá, a outra pode ser ba ou vá, e a outra num hebraico, aí sim, do Yiddish, teria influência num hebraico não moderno, porque hebraico moderno não faz diferença se tem pontinho dentro ou não, mas num hebraico, dependendo qual a influência, poderia ser tá ou sa, que era aquele do inglês, o TH do inglês do theater, né? Em vez de theater, theater. Então ele vai ter essa diferença T e C, né? Do esse T. Então, aí, por isso que a gente chama as 8 letras duplas, e vai ter essa uma que corre por fora, que é o Aleph, que ela não é nem simples, nem dupla, nem nada, ela está fora, que é uma letra única, que ela é tudo junto, por não ter som, por não ser simples, por englobar tudo que existe, tá? Então, aí a gente tem mais essa letra. E aí, por que que a gente tem letra final? Vai cair naquele lugar de muita explicação, é porque a gente não sabe a explicação, é muito difícil entender. Então, quando você está só na alfabetização, na coisa técnica do alfabeto, porque sim, né? Mas quando a gente vai para esse lugar, que esse alfabeto vem da criação do mundo e são ferramentas, então a gente vai
para esse lugar, da onde é esse texto bíblico, da onde vêm essas letras. Então, a Torá começa com Beit, mas não seria o caso se essa Torá é a criação do mundo, começar com uma Beit vale 2, essa Torá começar com a letra 1, momento 1, com esse Aleph que vale tudo, né? Então, e a resposta, assim, é que esse texto, da forma como ele está, é o texto para essa criação, para esse mundo que a gente vive aqui e agora. Então, essa combinação, esse texto é do aqui e agora. Falando dessa forma, poderia gerar uma insegurança muito grande, falar assim, bom, então se existem outros mundos, outro jeito vai ter outra Torá, isso quer dizer que essa Torá e esse texto não é o definitivo. Existem outras Torós? Como assim? Se a Torá é a verdade absoluta, é a verdade toda, como que eu posso acreditar que existem outras? Então, vem esse Midrash e fala assim, não, calma. Não existem outras Torás. A Torá, esse texto, ele é espaço branco e preto. Não é letra preta, branco no preto. Ela é uma mistura. Você lê tanto o espaço preto como o espaço branco. Todos eles são importantes igualmente. Então, o que acontece quando você vê dessa forma? A letra, quando existem letras sofit quer dizer final, né? A letra que já está sofit, vamos dizer, que já mudou, essa não vai mudar mais de lugar. As letras que os outros espaços, as outras letras, elas podem se combinar de formas diferentes e podem mudar de lugar. A letra que já está no seu lugar final, definitivo, para todas as eras, para todos os textos, para todas as Torot, ela vai aparecer no seu lugar final, na sua representação sofista, na sua apresentação definitiva. Então, o que isso quer dizer, por exemplo? A última palavra da Torá, a última, no fim de Deuteronômio, é Israel. A primeira palavra, quando a gente começa a Torá, é Bereshit. Quem de vocês tem uma facilidade melhor para ler hebraico, está vendo assim, essa primeira palavra que eu escrevi aqui é Israel, tá? Essa segunda palavra aqui é Bereshit. Então, depois tem Bará, Elohim, tá? Então, quando eu posso... a Torá, ela é um texto só. A gente roda, né? Ele fica o pergaminho e depois você emenda, né? No final do ano, você lê. Então, eu posso juntar num outro momento, como ela é um texto contínuo, sem ponto, sem parágrafo, sem vírgula, nada impede que eu possa juntar o texto de onde acabou a última palavra com o começo. Então, eu fiz uma brincadeira aqui. É brincadeira, gente. Só para ilustrar. É uma ilustração, tá? Então, terminou aqui com Israel e começa com Bereshit, né? Israel, que era a última palavra, e no princípio criou Deus o céu e a terra. Se eu cortar aqui, né? Ou começa com o mesmo Israel, fala, em vez de Israel é Yashar El, né? Direto El, Deus. Berosh, na cabeça, criará, tá? Ela, Yam, o mar. Dá totalmente outro sentido, outra frase. Eu só fiz o que aqui? Eu separei os espaços em branco. Quando eu deixo as mesmas letras e mudo os espaços em branco,
eu troco as frases, eu mudo o sentido do que eu estou escrevendo. Eu falo assim, gente, isso é outra Torá. Calma, calma, calma. Tem letras que já chegaram no seu. Raquel, nem tudo vai mudar. Você não precisa ficar tão insegura. Tem palavras, tem letras, tem lugares que você já sabe que vão ficar aonde já estão. Tem coisas que você já conhece. Existem portos seguros no mundo que você já chegou, no lugar onde você está e aonde você já conhece. Então, a letra final, a letra Sofit, é para me dar esse porto seguro no alfabeto, na Torá, na criação. É um midrash, mas eu gosto, né? E é uma explicação para aquilo que nunca ninguém consegue me explicar. Por que que tem letra final, né? Nessa linguagem de sagrado. Vocês estão com cara de... Quem está com a tela Repete aberta a está minha fazendo... história, por favor, repete a história do Porto Seguro. Quando eu sei que tem coisa que não vai sair do lugar, que já chegou no seu lugar, para mim, fala, ufa, porque se tudo pode sair, mudar, ir para outro lugar, eu fico falando assim, poxa, né? Nada do que eu sei é o que parece. Então, se chegou no lugar, eu fico obrigada, né? Entendeu? É nesse lugar, é disso que eu estou chamando Porto Seguro. Fez sentido agora? Tá. É, ah, outras questões, então, assim, nessas categorias de letra. A outra coisa, assim, também a mesma letra que mem, que tem final, não tem final, o shin, que tem, pode ser shin ou pode ser sin, o aleph, que engloba tudo. Uma ilustração do aleph, que engloba tudo, por exemplo, a gente chama letras mãe. Por que que elas são mães? Porque no significado, na simbologia delas, né, o aleph é a respiração. O aleph, ela tá em todas as letras que existem, porque antes de você falar qualquer letra, você fala o aleph. Antes de falar qualquer palavra, você fala o aleph. Então, ela é muda, mas ela está em todas as letras. Então, ela é o ar, maim, quer dizer, a água, né? E você, ela é útero, ela tem várias coisas relacionadas com líquido, com água, e o fogo, né? Pelo som, pelo símbolo, pelo desenho, ela representa o fogo. Então, como nós vivemos na Terra, esse é o mundo Terra, é onde a gente anda, né? As letras mãe é água, terra e fogo, tá? Então, essas outras, isso é segundo o Sefer Yetzirah, né? Um dos livros da Mishka, é que traz esse trabalho e essa ilustração é de um professor meu que chama David Friedman, que mora em Sfat, e eu gosto muito desse desenho, eu uso na aula, é dele. Outra imagem desse professor David Friedman também, que vai falar das letras, a imagem e semelhança divina. Se a gente olhar bem aqui, ele desenhou um Aleph. Se a gente olhar nesse infinito, o amarelo é o Vav no meio do Aleph, o Yud de cima vermelhinho é o Aleph e esse azulzinho embaixo, né? O Aleph, assim se a gente conseguir ver. E esse Aleph que forma um yin e yang, um infinito aqui nesse círculo do meio. Onde que a gente é a imagem e semelhança divina quando nós somos Adam, quando nós somos seres humanos que temos o poder da fala, né, e o poder da ação. Então, Adam é humano com dibur, dibur quer dizer fala, e maaseh quer dizer ação. Então, quando nós temos esses dois poderes, ação e fala, somos feitos da terra, né? Terráqueos, terrenos, nós somos Bnei Adam. E aí vem essas letras aqui. Adam quer dizer isso, né? Feitos do pó.
Quem que está falando que deu eco e eu não peguei? Não, está em ordem, Raquel. Ah, tá bom. Tudo bem. Que deu um eco aqui e eu não ouvi. Então, a dama aqui vai dizer isso. E esse poder da fala, ele vai estar, de novo, muito relacionado com as letras, com as pessoas e com o que a gente está falando, né? Então, Moisés, ele era esse líder, né, importantíssimo, que vai permear todo o relato bíblico, mas ele tinha essa fala pesada, né? E essa fala, tem uns que falam que era gago, mas realmente a gagueira é Midrash, né? O texto bíblico fala mesmo que ele tinha os lábios duros, uma fala pesada. E que essa retórica do texto. Então, o Dibura fala é a força da criação, e disse Deus, faça-se, né? Faça-se. Então, conecta o mundo criado mundial com fala, com palavra, né? Então, Vaiomer, então disse Deus assim, Vaiomer são as letras, essa palavra é feita de fonemas, os fonemas são feitos das letras, né? Eu gosto sempre de chamar a atenção que existe o Vaiomer aqui, porque tem o Dibur, que a gente tem o falou e disse, né? O falou é diferente do disse, né? A gente tem a série Adibrot, que são os mandamentos. É uma coisa mais concreta, e o Vaiomer tem a série Maamarim, que seria mais certo do que para chamar de série Adibrot. Tá? Então, tem o Maamarim e o Dibur. Então, são duas coisas. Aliás, em hebraico, eu estou vendo que tem gente que fala hebraico aqui. Tem o Lehagid, que é narrar, da Agadá, né? Tem o Ledaber e Omer. São duas coisas diferentes. Na Torá tem mais. Deus sempre Vaiomer el Moshe lemor, né? É sempre o Vaiomer. E o Dibur é o Moisés que tem uma fala da Ber Moshe Elam, né? Moshe é o que vai dar Ber. Deus tem o Vaiomer. E essa coisa da voz, que representa esse nível antes de sair, é o intuitivo. Então, quando Deus fala assim, quando Abrão vai perguntar, Deus, o que eu faço? Sara pediu para eu mandar Agar embora, e Deus fala assim, escuta a voz dela. Quer dizer, não era para necessariamente obedecer, mas escuta qual é a intenção dela, escuta o que ela está te pedindo, escuta a voz dela. E Abrão faz o quê? Obedece, né? Manda Agar embora, e até hoje a gente não resolveu esse conflito. Mas assim, talvez não fosse para mandar ela embora, era para entender para o sofrimento da Sara. Por que Sara estava pedindo para mandar a melhor amiga dela, a criança, embora? O que estava acontecendo ali? Era escuta a voz, a intenção, né? É a mesma coisa da Torre de Babel. Era a voz, né? O lábio era interno e externo junto. Tem uma coisa antes da fala que é importante, mas a letra já é o concreto. Já é quando torna fonema, já é quando constrói, quando sai da boca, já é escrita e oral, né? A Torá ela é dada oral, mas tem a escrita, é o ato, é o concreto, aqui, quando a gente está em letra. E aqui, acho que era o que o professor Simão tinha perguntado semana passada. Então, esse que está aqui no cor-de-rosa não é como está na Torá, porque não tem os pontinhos de baixo, né? A gente vai ter, essa é a letra, a gente vai ter os pontinhos que vão dar o que a gente chama de respiração, de vocalização, e tem as coroas, como vocês, né? Como eu mostrei em cima, e nesse de baixo, não no rosa, a gente tem dois tipos de pontuação.
tem a pontuação em vermelho, que é essa que vai permitir eu ler se é vai Homer ou vai Omar, qual é a vocalização, e tem esse outro tipo de sinalização em azul, que era a pergunta da semana passada sobre tikkun ou não tikkun, como é que usa. Eu falei que o que eu chamei de, semana passada, quem for olhar o vídeo, assim, o que eu chamei de muleta de analfabeto, e que não é muleta de analfabeto, é isso que tem vermelho, né? O que está no Tikkun Lekorim, que foi mencionado, que é aquele livro que a gente aprende para ler Torá, que vai falar de uma cantilena de ler Torá, é esse pontinho que está em azul. Então, quando a gente lê para preparar semanalmente a leitura de Torá, ritualmente, para a Bar Mitzvah, para sinagogas, toda semana que a gente lê, a gente está lendo esses dois pontinhos. O vermelho, que vai me dizer sobre a palavra, e vai ler o azul, que é sobre interpretação de texto. Essa interpretação de texto é uma cantilena, que a gente chama de Ta'amei Amikra, que é diferente de Nikud. Nikud é só isso que está em vermelho, que está no rosa lá em preto. Está vendo em preto que está só embaixo, principalmente embaixo. Às vezes tem um ou outro em cima da palavra, tá? Então, esse que está em azul, conforme o costume da comunidade, ele pode mudar. É claro que uma comunidade que vem do Oriente, sei lá, do Egito, do Iêmen, da Turquia, do Marrocos, quando vai falar um perigo, quando vai cantar um sofrimento, quando vai cantar uma coisa, canta diferente de uma comunidade que vem da Polônia, que vem da Rússia, que vem da Alemanha, né? O emocional dessas duas, o choro, né? O medo é diferente. Então, na cantilena vai aparecer diferente, mas os dois são choro, mas os dois são medo, mas os dois são susto. Só que a forma de cantar é diferente. Então, a forma de ler esse pontinho azul, ele vai ser diferente de uma comunidade para outra, mas o pontinho é sempre o mesmo. Tá? Então, isso a gente chama ta'amei. Ta'amei quer dizer tempero, gosto, né? Sabor. A mikra é da leitura. Então, como eu vou ler, como eu vou interpretar, como é isso. Então, o Tikkun, que era aquele livro que perguntou, que foi a pergunta, que a gente precisa ler sempre antes, estudar antes de uma leitura de Torá, vai ter sobre esse pontinho azul. Se que eram formas que existiam. Antes todo mundo sabia essa interpretação de novo. É muito interessante. Ela era manual. As pessoas sabiam assim, agora, olha, agora sobe o som, agora pode cantar, vai. Agora presta atenção que isso aqui é, é muito importante, faz assim, uma cobrinha. Agora para, e faz assim, para. Então, era um gestual que todo mundo sabia. Na época que teve um exílio, que foi-se para a Babilônia, ficaram com medo desse gestual ser perdido e deram um jeito de grafar, né? De escrever isso que era conhecido de geração em geração, que passava assim, o gestual. Então, esses pontinhos em azul, eles são muito fáceis de ser traduzidos gestualmente. Então, se você vê esses dois assim, ó, eles fazem assim, uma ponte em cima das duas palavras, porque era cantado a pessoa fazer gestual assim em cima das duas pontes. Esse, dessa segunda palavra, é uma pedra em cima da palavra. Então, quando for cantar,
está escrito assim, Elohim, né? Canta assim, Elohim. Você vai pegar nessa letra que tem a pedrinha, né? E você vai, como se você tivesse essa pedra assim, e vai para baixo, canta assim. Essa outra que tem a ponte, assim, e Kavuamai. Você faz uma ponte entre elas. Então, você vai ler esse pontinho. Essa é a linguagem, assim. Então, só o pontinho embaixo é Nikud, chama pontinho. A outra chama o sabor da leitura, que é interpretação de texto. São dois pontinhos que estão juntos. No livro não está colorido, é que você já tem que reconhecer. Um é redondo, o outro é quadradinho, um está embaixo. Quando você já conhece o Nikud de cima, aí você vê o outro que é quadradinho, um degrau, você já sabe que não é Nikud tipo vogal, então você já sabe que é de leitura, que é de interpretação, então você já vai saber que era aquele outro tikkun, que é outra linguagem, tá? Que é um tipo de escrita também, porque a interpretação da Torá já que não tem ponto, não tem vírgula, não tem nada. Então, esse pontinho é o que vai dar para a gente poder estudar do que se trata o texto. Posso seguir? Bora. Próximo. Então, do que é a Nekudá? O que é o pontinho? Pontinho, o que eu falei, assim, que não é muleta de analfabeto. Rabino Luria, né, histórico dele, assim, ano de 1534, morreu em 72. É o único trabalho que eu achei, e ele fala assim, que como a criação do mundo foi feita através dessas ferramentas das letras, né? Deus não pode dizer para mim como eu vou usar essas letras, essa ferramenta. Se ele me dá o serrote e me fala, eu tenho que usar o serrote numa velocidade de X por hora, eu tenho que usar no ângulo Y, eu tenho que ver onde que eu tenho meu livre-arbítrio. Ele pode me dar o pincel, ele pode falar pintar de amarelo. Que tipo de pincelada, quanto eu vou apertar, a forma como eu vou usar esse pincel, eu decido. Então, ele está falando que esses pontinhos é a minha forma de respirar a letra. Tá? Então, por isso que na Torá não vai ter pontinho. Então, quando eu falo e é aberto e é fechado, então se é camata ou se é patá, qual é o pontinho? Se é aquele tracinho, para quem não sabe, ou se é aquele Tzinho embaixo, se é I, que eu estava dando o exemplo antes, é a minha forma. Esse é o meu livre-arbítrio da palavra. Então, quando não vem na Torá nenhum pontinho, para Isaac Luria, é exatamente aqui que está a riqueza da cumplicidade entre criador e criatura. Ele me dá o pincel, Raquel, pinta do jeito que você quiser. A obra é sua. Né? E eu acho isso fantástico. Acho que foi quando eu descobri isso no hebraico, eu já dava aula há muito tempo, foi o que me deixou bem feliz. Sobre as Nekudot também, Deb Nachman. Deb Nachman também, aí já é um cabelo bem mais, digamos, moderno um pouco, não muito, mas bastante mais moderno do que Luria. E ele vai dar uma outra explicação. Ele vai trazer um versículo de Levíticos e ele vai pegar aquele... Então, Levíticos é um livro que muita gente não vê poesia nenhuma, porque está falando de sacrifícios, e ele vai trazer justo um trecho de sacrifício, de purificação, num trecho que vai falar justo da lepra, né? De cura de lepra, e ele vai falar do sacrifício de trazer dois passarinhos, duas aves puras, vivas e limpas, para falar sobre por que a gente vai trazer os pontinhos,
né? Então ele fala, para aquele que houver de purificar, tomem 2 aves vivas puras, e então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. O que que isso tem? Por que que Ben Nachman está falando disso com os pontinhos, com as nekudot? E junta com esse trabalho de Lúria, e faz todo sentido quando a gente vai entender que ele afirma que esses 2 pássaros se nutrem, se alimentam, né, do mesmo lugar que os profetas, que os Hazanim, que os cantores, né, que os artistas, da voz, da respiração. Né? Quando o passarinho canta, ele nutre e é nutrido. Né? Essa respiração é desse lugar. Então, a voz não é definição ou enquadramento, mas sim a respiração que sopra dentro da pessoa, toca nas cordas vocais, onde se transforma e fala em palavras. Né? Esse sopro, afirma Reb Nachman, que constitui o canto do cantor, né? E do Hazan, e do profeta, e a inspiração, que é o espírito vivo do mundo, extraído daqueles 2 pássaros vivos. Tá? Então, quando ele faz essa associação, ele tira da própria Torá essa explicação de por que não tem pontinho, porque você é sua vida, você precisa cantar a Torá, você precisa fazer essa cantilena da Torá, você precisa respirar as palavras da Torá, você precisa transformar essas palavras da Torá nessa poesia, nesse canto, nessa beleza, para purificar, né? Para transformar essa fonte espiritual de santidade como lugar onde os profetas recebem a sua nutrição. Então, por mais assim que tenha esses textos, esses versículos, que às vezes a gente tem essa dificuldade enorme de entender esse sacrifício, eles estão falando de poesia pura, se a gente souber buscar a fonte, se a gente souber entender de onde ela vem, e com as letras, os pontinhos. Para mim, né, no meu mundo, isso é poesia, né? Eu gosto de achar. E aí a gente vai ter também outros símbolos, signos, truques da escrita, outro tipo de pontinho, que a gente vai ver algumas vezes no texto da Torá, em cima da letra. Então, a Torá não tem nenhum desses pontinhos que eu estava explicando para vocês, mas vai aparecer, às vezes, algum pontinho em cima de algumas letras. O que é isso? E aí vai ter um pouco do que eu estava conversando antes de muita gente entrar aqui na conversa do Zoom, logo no começo, acho que com o padre, não sei se ele está aqui ainda, eu não estou vendo todo mundo aqui, talvez o Zé Luiz, perguntando a função dos escribas. Lorenzo. Hã? Padre O Lorenzo, ele não está aqui mais, né? saiu, ele teve que sair. Ele saiu, tá. Mas aí ele vai ver na gravação. A questão dos escribas é assim, tem a versão dos pergaminhos que existiam na época, e se tinha alguma dúvida de onde eu estou copiando, se essa palavra existia e vai constar ou não no texto. Então, por exemplo, em Gênesis 33:4, está falando aqui sobre quando Esaú e Jacó, depois de terem passado uma vida de rancor, de briga, afastado, eles voltam finalmente a se encontrar, falam que eles se encontram, se abraçam e se beijam. Essa palavra do primeiro texto, do primeiro bloquinho, da Vaishakeru, e está em um pontinho em cima de cada uma das letras. Quer dizer, e se beijaram. O que quer dizer esses pontinhos? Quando tem um pontinho em cima de cada letra da Torá, não quer dizer que
na hora de escrever a Torá, borrou, teve um erro ou foi falta de atenção. Quer dizer que temos dúvida se houve ou não houve esse beijo. Então, em vez de escrever e apagar a palavra, depois eu coloco isso, eu escrevo a palavra e falo assim: olha, aqui tem dúvida se essa palavra vai constar ou não vai constar do texto. E daí pode ser que vai ser encontrado em uma outra época, uma outra versão, num outro lugar, uma Torá que não tem essa palavra. E aí tem que verificar qual é o texto, qual é o lugar, e vai ser tudo bem. Né? Então, essas palavras que têm os pontinhos... Então, os pontinhos têm vários jeitos, vários lugares e várias funções de pontinho. Eu tenho que entender de que pontinho eu estou falando. Em Deuteronômio, Nitzavim também, as bênçãos as heranças, né, vão ser passadas para nós e os nossos filhos ad eternum, né, ad olam, assim. Então, se vai ser mesmo para nós e para os nossos filhos, né, vamos dizer, a maior frase, são 11 letras que são apagadas dessa forma, vai estar em Deuteronômio, então tem em Gênesis, tem então, só em Levíticos, porque são regras de sacrifícios, então é o único livro que não tem nenhuma palavra, nenhum texto, nada apagado. Os outros livros têm 11 lugares que a gente tem dúvidas e que vão ter textos apagados. Então, aqui é só um outro rewind, né? Lembrar um pouco do que a gente viu semana passada, desde a cabeça do boi, um Aleph, para como que ele foi evoluindo para chegar no Aleph, depois como é traduzido do grego para o romano e vira número 1 aqui embaixo, porque eu quero usar o Aleph para mostrar todas as como os usos que ele faz. Então, historicamente, ele teve, né, essa evolução aqui, que foi o que a gente viu, o slide, ele tem essa história, mas nessa escrita de sagrado, ele vai ter essa história aqui. Ele vai ter uma história aqui que o Aleph quer dizer. Qual é a simbologia do Aleph? Que o Aleph? O Aleph, ele vai ser esse corte no meio, esse vaso, que vai separar céu e terra, tudo que existe do lado de cima, na realidade de cima, né, no mundo celeste, existe em igual proporção, da mesma forma, na realidade terrestre. Por que a gente fala o Aleph vale um e é tudo e é Deus? Porque ele é exatamente isso. É um e um. Quando eles estão juntos, né? Tudo que tem em cima tem igual, né? Rebatido do lado de baixo. O mundo celeste e mundo terrestre igual rebatido. Isso é o um. Então, academicamente, teve aquela evolução no slide anterior. Quando linguagem sagrada, linguagem de Torá, o Aleph quer dizer dessa forma aqui. E não tem som, porque a gente, num mundo que é dual, aonde eu tenho um cérebro dividido em hemisfério direito, hemisfério esquerdo, que entende bom, mal, feio, bonito, justo, injusto, eu não consigo saber como um vibra. Então, ele não vai ter som. Né? Ele vai estar nesse lugar. E aí, um pouco de gematria, e essa brincadeira aqui vai ser o último slide, a gente vai deixar, depois eu vou falar bastante de gematria
na semana que vem. Essa aqui é só um exercíciozinho para a gente entender em que mundo a gente está. Então, a gente olha do lado direito o Aleph, eu falei, tem esse, né, tudo que tem em cima tem embaixo, o Aleph vale 1, mas como que o Aleph vale 1? Ele é um Yudzinho do lado direito, uma letra Yud. A letra Yud vale 10, que é aqui em cima, esse cursor aqui, é uma letra Yud. Essa letra, assim, que divide, essa que está no meio, assim, é uma letra Vav. Vav quer dizer E, né? Então, e vale, tem um valor numérico de 6, e aí de cabeça para baixo aqui tem um outro Aleph, tem um outro Yud, desculpa, que vale 10. Então, um Aleph é um Yud, que é 10, mais um 6, mais um Yud. Então, um Aleph, que é 1, ele vai ser, essa aqui na penúltima linha, 10 mais 6 mais 10, que é 26, né? Que a gente desmontou aqui do lado no desenho. Mas se a gente for aqui na primeira linha, a gente tem o Aleph que vale 1. Se a gente for aqui na segunda linha, como é que a gente escreve Aleph? A gente escreve Aleph, a letra Aleph, que é 1, a letra Lamed, que é 30, e mais a letra Fei, que é 80. Então, 1 mais 30 mais 80 é igual a 111. Então, Aleph é 1, mas é 26, mas também é 111. Em gematria, eu posso somar o 111 somando 1 mais 1 mais 1, então o Aleph também é igual a 3. Né? Agora, eu posso somar o 80 mais o 30 mais o 1 do Aleph, eu só tiro 0, que é outra das regras, né? Das possibilidades da gematria. Então, eu posso somar o 8 mais o 3 mais o 1, que fica 12. E aí, como podemos, né? Como CQD, conforme queríamos demonstrar, 1 mais 2 igual a 3, igual a 3 aqui em cima. Então, Aleph pode ser 1, pode ser 111, pode ser 3, pode ser 12. Agora, Aleph não é 1? Eu estou indo rápido, vocês me param. Aleph não é 1? Como é que eu falo 1 em hebraico? Eu falo Echad, né? Então, Aleph é 1, mas é errado. Como que eu escrevo Echad em hebraico? Aleph mais Het mais Dalet. Então, é 1 mais 8 mais 4, que é o valor dessas letras aqui. Então, 1 errado é 4 mais 8 mais 1 igual a 13, 1 mais 3 é igual a 4. Então, quanto que vale o Aleph? A 1. 1 em judaiquês, né? Em gematria, não é matemática cartesiana, né? Esquece. Então, o 1 é igual a 111, que é igual a 3, que é igual a 13, que é igual a 12, que é igual a 4, que é igual a 26. E nenhum deles é maior ou menor, é mais ou é menos que o outro, né? Eles só não são, assim, 2 não é 7, que não é 5, que não é. Eles são aqui errado e são Aleph, e a gente vai poder fazer as associações. Quando são todos eles iguais a 26, aqui tem uma coisa importante. Porque 26 é um número mágico para o judaísmo, porque 26 é o número do tetragrama. Né? Então, o tetragrama é a letra Yud, mais é a letra Rei, que é 5, o Yud, que a gente viu aqui, que é o 10, mais a letra Rei, que é o 5, mais essa Vav, que é essa do meio do Aleph, de novo, que é o 6, e outra letra 5. Então, quando eu falo Deus é 1, Aleph é 1, Aleph é 26, Aleph 1 é Deus. 26 é igual a 1, conforme eu acabei de comprovar aqui, né? Então,
essa gematria que vai através dos números, que é através da matemática, que não sei o que lá, eu vou trazer mais exemplos e ilustrar mais bastante com outros slides e outros exemplos semana que vem, mas é para a gente ter um gostinho para onde que vai, mas eu vou ilustrar também com exemplos e versículos, como que a exegese bíblica vai usar essa ferramenta semana que vem. Tá? Então, eu quis só introduzir o instrumento, e aí semana que vem, como é que a exegese bíblica trabalha com isso, que era a proposta para a semana que vem. E a gente tem agora tempinho para pergunta. Uau, Raquel, que aula! Essa Muita coisa, né? coisa, É. lindo, parabéns, parabéns. Esse final aí com a gematria do Aleph é espetacular. Deixa eu dar uns avisos para a turma. Então, a semana que vem é dia 20, é um feriado, mas como a Raquel falou, a gente vai manter a aula no mesmo horário, né, às 7 horas, aqui nesse mesmo canal do Zoom. Vi que funcionou muito bem, né, todo mundo entrou sem problema. E essa aula também amanhã eu vou subir para o YouTube e vocês vão receber o link. Quem chegou atrasado, que eu vi que o pessoal entrou, teve gente que entrou agora, Raquel. Ah, Vocês vão ter, bem-vindo. bem-vindos. Vocês vão ter aula de novo e a semana que vem que alguém não puder vir, pelo amor de Deus, não vamos entrar em conflito, a gente também vai gravar e também vai publicar a aula. Então vamos seguir aí o nosso curso. É, não sei se a gente deixa perguntas para semana que vem, Raquel, já está meio tarde. O que você Se que for sabe? curtinha, você que sabe. Pergunta Se curta. for importante, Acho que a turma está meio. tá. Então, tudo bem. Fica para semana que vem. Deixa eu terminar a gravação. Espera aí. É que eu termino a gravação aqui. Interromper.